Bom, e o meu tema é: pense no modo como as pessoas trabalham aqui. Será que poderíamos adaptar o conceito de agressividade gentil ao ambiente da nossa empresa? E a minha resposta é sim. Podemos transformar o local de trabalho em um ambiente humilde, fraterno e cheio de calor humano, tanto para os clientes convidados quanto para os próprios funcionários e membros do elenco. No livro, conseguimos ter vários exemplos em relação a isso. Mesmo que algum membro do elenco esteja fazendo outra tarefa, caso tenha algum convidado que esteja ou aparenta precisar de ajuda, seja tirar uma foto, dar uma informação ou até mesmo cuidar de uma criança que se perdeu dos pais, ajude da melhor forma possível com entusiasmo. Um exemplo que temos disso é quando o Morty está indo até o café em que os 5 estavam. E antes disso, ele para e conversa com uma família que estava precisando de uma ajuda. E ele dá algumas informações. E quando ele vai entrar no café, se eu não me engano é o Alan ou o Bill, ele pergunta o que ele estava fazendo. E ele fala, estava sendo agressivamente gentil, ou seja, ele estava tendo empatia com aquela família, humildade e principalmente entusiasmo, que é basicamente o foco principal que tem da lição 3. Uma outra situação também que eu achei muito legal e que também mostra essa empatia, esse entusiasmo mesmo, é quando o Marvin é chamado para poder dar o depoimento dele. Ele conta que ele havia saído anteriormente da Disney, recebido uma proposta de trabalho em outro parque de diversão, onde ele ia receber a mais. E nisso ele conta que quase 3 anos de trabalho lá, ele um dia, quando estava fazendo a gerência, ele recebe uma ligação de um cliente que estava muito bravo, porque ele já havia reclamado da mesma coisa há quase uma semana, ninguém fazia nada, ninguém parava para ouvir ele, só estava empurrando com a barriga. E o Marvin ele teve essa preocupação, ele teve esse carinho de ir até lá onde esse cliente estava, né, o hóspede, para poder entender melhor e poder resolver da melhor maneira possível. E isso é uma forma assim de calor humano e empatia que hoje em dia a gente não vê muito, principalmente, né, quando a gente tem algum problema e precisa de ligar num call center, seja para falar de cartão, questões de luz, tudo isso. Isso me faz lembrar da lição convidado é quem manda. Se o cliente ele está reclamando de algum produto, de algum serviço que é prestado pela sua empresa, tenha a decência de parar, ouvir, tentar entender o que aconteceu, como aconteceu e a melhor forma que você pode estar resolvendo isso. E óbvio, pensar na sua empresa também. Você tem duas opções. Você pode estar buscando fazer um atendimento com calor humano e muito entusiasmo. Talvez você resgatar aquele cliente que provavelmente nunca mais ia comprar na sua loja, ou você não fazer nada e perder um cliente. Mas, assim, você pensa que é um cliente, mas na verdade não é. Porque se eu tenho um problema com uma empresa, com certeza eu vou acabar comentando com algum amigo ou algum parente. E talvez isso prejudique a sua empresa, porque outras pessoas já vão ter uma visão completamente diferente do que antes. O que a gente mais precisa fazer numa empresa hoje em dia é evitar problema, tentar resolver da melhor forma possível. Não que uma empresa não vá ter problemas, vai ter, mas a diferença é como você vai resolver isso, a forma que você vai trabalhar para poder resolver isso com o cliente. A cultura diz: ajude o convidado, isso se aplica a todos, o que nos faz lembrar de outra situação no decorrer da história. Por exemplo, quando o Clube dos 5 e o Mori estavam andando na rua, eles encontram um moço que parecia ser faxineiro do local. Ele pega um lixo que estava no chão e joga na lata de lixo. O Mori vai até lá para poder conversar com ele e eles perguntam quantas pessoas trabalham na limpeza.
E o senhor diz que são 45 mil funcionários, se eu não me engano, que trabalhava com a limpeza do local. Todo mundo fica impressionado, porque, nossa, só de limpeza 45 mil pessoas, né? Tá explicado porque o lugar é limpo. Mas não é. No outro dia, quando eles vão para uma palestra e descobrem que, na verdade, aquele homem é o Michael Eisner. E ele trabalha no alto escalão da administração da empresa, assim, figurão, CEO, e todo mundo fica impressionado, porque ele, né, ele estava fazendo um trabalho que praticamente era para quem estava abaixo dele. Trabalham para limpeza, independente, não existe essa hierarquia que é meio que comum e, por assim dizer, tradicional nas empresas atuais. Outra situação também é quando eles estavam no encerramento da palestra e é aberto a sessão de perguntas. O Michael, para poder quebrar o gelo, ele diz: ninguém gosta de fazer a primeira pergunta, assim quem gostaria de fazer a segunda? Isso é muito bom, porque meio que é aberto a sessão de perguntas. O Michael, para poder quebrar o gelo, ele diz: ninguém gosta de fazer a primeira pergunta, assim quem gostaria de fazer a segunda? Isso é muito bom, porque meio que quebra o gelo de determinadas situações, traz as outras pessoas para perto da gente, deixando todo mundo confortável e assim poder estar prosseguindo com um atendimento ou até mesmo uma palestra que estava sendo no caso, que seja uma aula, independente do que for. Deixa todo mundo à vontade para poder estar seguindo e deixa tudo mais leve também. E outro exemplo que a gente pode estar tendo também é quando o Clube dos Cinco encontra o Morty pela primeira vez, onde é falado: ele demonstrava confiança, evidenciava estar acostumado ao contato com o estranho e deixando-os à vontade. Isso nada mais e nada menos significa que não só ações, como palavras e também energia que a gente tem, ele pode estar afetando as outras pessoas. Deixar um ar mais tranquilo, dependendo do tom que a gente fala com as outras pessoas, até mesmo dependendo do olhar que a gente dá, a gente consegue estar tranquilizando alguém e trazendo ela para mais perto. E o que eu consegui tirar dessa lição foi que ambientes com mais fraternidade, mais companheirismo e calor humano, principalmente, é um local de trabalho onde você acolhe não só o cliente, como também um funcionário. Todo mundo vai se sentir à vontade de trabalhar ali. Quando você tem empatia com outra pessoa e o seu trabalho ele te dá essa liberdade, essa autonomia para você poder estar fazendo algo que vai ajudar outra pessoa, é muito bom. Você se sente encorajado, você se sente bem, porque você está fazendo alguma coisa que vai mudar de certa forma a vida da outra pessoa. E isso é nada mais e nada menos do que o próprio entusiasmo e o agressivamente gentil que foi falado nessa lição.